tá? Qual que é a ideia aqui da aula? Primeira coisa que a gente vai fazer é verificar as dúvidas aí de vocês, naquele exercício que a gente fez. O pessoal já conferiu comigo. Outra parte pediu as respostas, eu coloquei ontem o passo a passo dos exercícios lá. Tá? A gente vai dar uma conferida, então, nesses exercícios aí. E aí, vocês verificam aí que vocês estão com dúvida e tudo mais. E aí eu vou passar para vocês a ideia da nossa avaliação, que a gente está finalizando, né? A disciplina. Só tem mais... Só tem mais a aula de hoje, na verdade, daí você tem a avaliação e essa que finaliza, tá? Aí, depois vão ter projetos, uma semana de folga, aliás, tem uma semana de folga. Então, vamos pegar aqui, ó. A gente tem, então, hoje, dia 28. Aí, na semana que vem, vocês... Eu já vou falar da avaliação, vocês têm que me entregar ela. Daí, nessa semana aqui, ó, do dia 8, 9, 10, tá? Vocês têm folga. E voltam daí nessa semana do dia 15 aqui, tá? Aí a gente já vai ter uma aula na quinta, só no dia 19. Mas aí volta presencial, tá, pessoal? Aí em diante você tem aula toda semana comigo até dezembro, mas presencial. Nosso calendário ficou assim, então. A princípio não muda mais. O Ademir chegou aí também. Então vamos lá, tá? As questões de revisão, tá? Fizeram? Conseguiram fazer? Tinham dúvida? Como é que foi? Foi um pouquinho perturbado, mas conseguimos fazer. Perturbado? O Ria falou que tá tranquilo. Pessoal, assim, é questão, né? Dá para dizer assim, ó, 50% da turma conversou comigo direto ali pelo WhatsApp, tirando dúvida. Uma parte tirou uma outra dúvida e, assim, teve uma meia dúzia que não teve dúvida de nada, né? Os caras, bom, os caras que vão gabaritar a prova e vão, né? Vou passar hoje e amanhã deve estar entregue, né? Porque os caras não tinham nada. Mas a boa parte, acho que conseguiu fazer, ou pelo menos me falou que... Nem tá com dúvida. Boa parte me falou que conseguiu fazer, ou pelo menos tirou as dúvidas, e porque o pessoal me perguntou sobre até essas últimas questões aqui, então acredito que tenha feito todas, né? Que essas últimas, na verdade, eram as mais fáceis, né? Essas aqui, começava um pouco mais difícil e ia ficando mais fácil, né? Inverso, a ordem. Vamos dar uma olhada na 1 aqui, ó, e verificar aí o que vocês tiverem de dúvida na questão 1 aí, tá? Que a dúvida de um pode ser de outro, então pode me perguntar aí, se tem microfone, pode abrir o microfone e falar, tá? Para a turma aí. Vamos ver na 1 aí o que surgiu de dúvida aí. Era para achar corrente projeto corrigida, o disjuntor e o condutor, né? E o que vocês me dizem? Nós fizemos cálculo aqui. Na verdade, eu e o José sentamos aqui, tinha umas dúvidas, e ele me deu uma mão para fazer essas contas bem certinho, tudo. Aí nós encontramos uns valores aqui. Sim. A corrente de projeto, a primeira que vocês tinham ali, né? Era o quê? Era a potência que vocês tinham, né? Potência do equipamento, daquele circuito, no caso ali, de dupla tensão. Atenção, Era isso. isso aí? Isso aí. Tu Daí achava a corrente, né? ali acha o IP, né? A corrente do... Isso, corrente, né? achava a corrente, né? Aí depois tinha que ir lá e fazer corrente corrigida, né? Isso daí vai pela tabela lá.
corrente corrigida, né? O que é corrente de projeto, né? Que vocês encontraram aqui em cima. Uhum. Dividido, então, pelos fatores que a gente tinha lá, né? Fator de correção de temperatura, fator de correção de agrupamento e o fator de correção da resistividade do solo. Né? Eu achava aí a corrente corrigida do projeto também em amperes. Daí não possui, como não possui agrupamento, daí tinha o Uhum. FCA1, FCRS1 e pelo método P1, daí onde é que é aquele A mais B, mais C, mais D, mais E, mais F, mais G. Isso aí. Aí você faz corrigido, né? Corrigido, sim, você achou corrente de projeto, e aí você encontrava a relação lá, né? Você tinha que encontrar o condutor e o disjuntor, né? É. Eu passei para vocês, então, a... Deixa eu abrir aqui bem certinho a nossa lista de exercício. Que era basicamente a aula 7, que vocês tinham aqui que olhar, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Vocês tinham essa equação, né, do IPC, e aí vocês tinham que olhar aqui nas tabelas, né? Vocês tinham a corrente aí, e aí vocês olhavam e saía o condutor já, né? Lembrando que sempre 1,5 para iluminação, o mínimo, né? E 2,5 para tomadas e os outros circuitos ali que tinha de força, né? Que a normativa me obriga a usar. Então, no mínimo, aí 1,5 seria 17,5 de corrente, máxima suportada, e no mínimo, e outros equipamentos, 24, dois condutores carregados de cobre, né? Condutores de PVC, que foi o que eu passei para vocês. Daí eu passei aqui, ó. Vamos pegar aqui. Aqui, né? Eu passei aqui para vocês o passo a passo, né? Eu não coloquei a fórmula que eu coloquei ali, mas tá bem detalhado aqui qual deu o resultado, né? Então, o primeiro circuito que eu tinha lá no meu exercício, né? 1.400 watts sobre a minha tensão. Então, aqui eu já encontrei a minha corrente de projeto, né? Então, aqui está a corrente de projeto do circuito 1, 2, 3, 4, né? Eu coloquei todos, né? O 5 era igual ao 6, era dois chuveiros iguais, né? E o 8, 9 e 10 eram ar-condicionados, todos eles iguais também. Tá aqui a corrente. Eu já aproveitei, né? E eu já peguei o disjuntor que eu ia utilizar. Eu passei uma tabela para vocês também com disjuntores comerciais. Quais que eram os comerciais, né? Então, a maioria aqui deu 10 amperes, os disjuntores, né? Com exceção do chuveiro, né? O chuveiro, então, deu 34,09, né? Amperes. Aí eu botei um disjuntor de 40 para cada um dos chuveiros, né? E por último, que os ar-condicionados deu 5,46 a corrente de projeto. Eu poderia botar um disjuntor de 10 ou até um de 6, tá? Eu coloquei um de 10 porque eu sabia que o meu condutor ele ia suportar, né? O condutor 2,5 ele ia suportar 24 amperes, então eu sabia que aí que ele suportaria, então, e 5,46 é bem próximo de 6, né? Vai que tu tem um pico de tensão ali, disjuntor do grupo B ali, acaba, às vezes, desarmando, né? Então, não vejo problema nenhum você colocar um disjuntor de 10 amperes aí, tá? Mas o de 6 está errado? Não tá, tá? Tá bom, pode ser também. Mas como eu sei que tem uma margem grande aí no condutor, eu acabei colocando de 10 aqui para garantir o funcionamento 100% desse equipamento, né? Fechou as respostas aqui? Se encontrar esses valores aqui, tem alguma dúvida aqui na corrente do projeto? Fechou? Beleza. Seguindo aqui, né? Corrente do projeto corrigida. Eu passei para vocês no exercício lá. Deixa eu pegar aqui o nosso exercício. O fator de agrupamento era para considerar tudo 1, né? Recheado do solo 1 também, então não alteraria nada, mas era 35 graus, né? 35 graus, se a gente pegar na nossa tabela lá, aula 7, como é que está a temperatura? Aqui, ó. 35 graus
Tá? É diferente da período de 30 graus, que é A1, né? Então, isolação, PVC, temperatura ambiente, né? Solo, só se o condutor estiver no solo mesmo, tá? No piso. Ambiente, se estiver na parede, no teto, é ambiente, tá? Então, aqui, eu pegando essa tabela aqui, pegando o condutor para 35 graus, o fator era 0,94, tá? Esse era o único fator para todos os exercícios. Para corrente corrigida, tá? Todos os circuitos. Então, aqui, ó, corrente corrigida do circuito 1, 2, 3, 4, né? Então, eu peguei as correntes de projeto e dividi todas por 0,94, né? E aqui eu encontrei todas as minhas correntes de projeto corrigido, né? E aqui não tem muito mistério, né? Foi bem tranquilo. E tá aqui o passo a passo, né? Que vocês tinham que encontrar. Beleza. Depois, o segundo passo, acredito que alguns tenham um pouco mais de dúvida nessa questão aqui. O que eu tinha, né? Eu tinha a corrente de projeto, IP, que é quem? É o cara que tem que permitir que o meu circuito funcione sem nenhum problema. Ele tem que ser menor ou igual ao meu disjuntor, que é o IN, que eu já encontrei aqui em cima, ó. Quando eu fiz a corrente de projeto, eu já encontrei o meu disjuntor, né? Por aquela corrente lá. E o meu IZ, né? Quem que é o meu IZ? Meu IZ é a corrente máxima do meu condutor, que é o quê? A corrente admissível do meu condutor. Então, eu coloquei aqui, né? Iluminação, mínimo 1,5. Corrente suportada por 1,5, 17,5. Vezes o fator de agrupamento, vezes o fator de temperatura, né? Então, como a temperatura que era o que queria mudar, 35 graus, o IZ ele diminuía um pouquinho no condutor, né? Mas ainda assim satisfazia as equações. Primeira equação, satisfeita, e depois testava a segunda, né? O I2, que era o quê? Corrente do meu disjuntor, vezes o alfa, que é um número fixo, que é 1,45, né? Disjuntor de 10 amperes dava 14,5. E aí eu tinha uma equação aqui, que era I2 menor ou igual a 1,45 vezes o meu IZ, né? O IZ que eu encontrei aqui em cima. Aí eu só pegava e verificava se a equação era satisfeita também. Então, 14,5 tinha que ser menor ou igual a 23,35. Satisfeito isso aqui, show de bola. Vou aplicar o condutor e meio. Não satisfeita a inequação, ia lá para a tabela e pegava o próximo condutor, né? A gente voltar na nossa aula aqui, ó. Onde é que tá? Aqui, ó. Né? Então tem IP, INZ, I2, né? Então o que é? Se eu pegar os fatores na ordem crescente aqui, o primeiro deles é IP, que é a corrente do projeto do circuito, tá? É meu equipamento funcionando 100%, nenhum problema, nada acontecendo, meu equipamento funcionando, tá? Minha corrente aí do projeto. O IN é a corrente nominal suportada pelo meu dispositivo de proteção, no caso, o meu disjuntor aqui, né? Então, o máximo que o meu disjuntor suporta, tá? Então, o meu disjuntor tem que suportar uma corrente maior do que a corrente do meu equipamento, né? Porque senão ele vai desarmar. Depois eu tenho o quê? IZ. Quem que é meu IZ? Capacidade de condução de corrente do meu condutor, né? Porque assim, eu não posso deixar que ele funcione, meu condutor, com mais corrente que ele pode suportar. Se tiver um IN maior que ele, se esse IN aqui, ó, viesse para esse lado aqui, o que acontece? Meu condutor vai ser danificado, né? Vai deformar, vai começar ali a esquentar e, né, consequentemente, vai acabar danificando até pode pegar fogo e tudo mais, né? Então, meu IN tem que ser menor, né? Meu disjuntor tem que ser menor do que a capacidade máxima do meu condutor, para não ter nenhum problema. E ainda eu vou ter o quê? O I2, né? Que é a corrente aí de convencional de atuação do meu disjuntor, né? Então, é aquela corrente que às vezes eu tenho o quê? Eu ligo o equipamento e ele dá um pouquinho ali, ele aumenta a corrente, né? Que tem aquela corrente de partida e tudo mais. Então, aquela sobrecorrente de partida ali, tá? Então, tá aqui, né? Aí na equação. E aí eu tenho o meu 1,45 vezes o IZ, que é a minha sobrecarga do circuito, né? Eu tenho, então, ter essa equação feita, tá?
essa primeira aqui, ó, eu tenho que cumprir sempre, tá? Em todos os locais eu tenho que cumprir isso aqui. Tá? Se um desses itens aqui tiver fora do que é para estar, vai dar problema, tá? Vai dar problema na tua instalação. Então, isso aqui tem que cumprir. Às vezes, tu não consegue cumprir isso aqui, tá? No circuito de uma residência, vai conseguir. Tá? Por quê? Porque é dois disjuntores. É o disjuntor de proteção lá da casa, interno, e o disjuntor externo, né, lá na medição. Então, não tem muitos circuitos aí para você ter coordenação e seletividade. Mas, em um local maior, uma indústria, né, aí pode ser que eu não consiga cumprir esse requisito, mas esse primeiro aqui eu tenho que cumprir. Tá? Nesse caso aqui, a gente vai ter que cumprir todos eles. Tá? Então, aqui eu fiz os cálculos para todos. Tá? Eu passei para vocês, então, circuito 1, 2, 3, né, 4, 5. Onde é que deu do chuveiro? Aqui, ó. Eu vou dar uma atençãozinha para esses 5 aqui. Se vocês tentaram fazer essa parte aqui, ó, o que acontece? Eu tinha pegado o condutor, deu 30 e... circuito 5, vamos ver aqui. A corrente de projeto do circuito 5 deu 34,09 amperes, né? Que era meu chuveiro de 7.500 watts. O que acontece? O juntor que eu teria que escolher lá na minha tabela, né? Se eu viesse na tabela, condutor. Aqui, ó, condutor. Minha tabela 34, não dá, teria que ser esse aqui, né? Então, seria um condutor de 71 vezes o máximo suportado. Mas o que aconteceu aqui no meu cálculo? Eu tinha o fator temperatura, né? Que acabou o quê? Ocasionando aí de uma corrente 38,54 máxima suportada, porque estava acima da temperatura normal de 30 graus, era 35, tá? E aí eu tinha uma corrente de projeto 34,09. O próximo disjuntor que eu tinha para utilizar na tabela era 40 amperes, tá? E o que acontece? A minha corrente máxima suportada nesse condutor, meu IZ, é 38,55. O que aconteceria se eu ligasse meu equipamento nessa condição aqui? Fizesse lá meu chuveiro, ligasse agora nesse frio bom que tá, né? Eu ia botar no máximo o chuveiro e ia ligar, né? O que ia acontecer? Teu papai. E papai. Se tivesse um disjuntor de 32 amperes, ia desarmar o disjuntor antes de ocasionar danos para os cabos, né? Sim, nesse caso sim, né? Se eu tivesse um disjuntor 32, como a corrente do chuveiro é mínimo 34,09, nesse frio aí o cara ia ligar o chuveiro e ia cair o disjuntor, né? O cara bem faceiro, eu vou tomar um banho quente e ia, pá, água, né? Ia ter que tomar um banho meio morno lá. Não ia conseguir ligar no máximo esse chuveiro aí. Mas nesse caso aqui, ó, digamos que eu ligo esse chuveiro no máximo. Meu disjuntor permite até 40 amperes. Quando vê lá, tem algum detalhe, alguma coisa lá, que meu chuveiro chega a uns 39 amperes, né? Tá entrando em curto, alguma coisa, chega aos 39. Meu disjuntor vai deixar trabalhar, mas o meu condutor suportaria até 38,55. E o que vai acontecer? Vai derreter o cabo. Vai derreter o cabo, né? Nessa condição aqui, vai danificar, tá? Não vai assim, ó, passou 1 ampere, pegou fogo, tá? Mas o que acontece? A sobrecarga no circuito, a todo momento, se tu pegar, se tu trabalhar com instalação, alguma coisa, tu pode ver que se tu pega um circuito, ele tá, aquela, né, que tá escrito ali, tu não consegue mais ler, né? Parece que meio que cozinhou aquele condutor ali, e tu vai mexer naquilo ali, ele já esfarela na tua mão, né? Isso é o quê? É fator que, assim, o condutor está trabalhando acima da temperatura dele, ele vai ressecando a proteção de PVC ali e vai acabar ocasionando no dano do condutor. E, claro, um momento ou outro ele vai acabar, né, derretendo e acabar entrando em combustão aí, né? Então, essa condição não é aceita, tá?
que eu fiz? Tinha utilizado a corrente de 41 do condutor 6 milímetros, né? Bom, 6 não pode? Então eu vou lá na tabela e vou procurar o próximo. Depois do 6 vem aqui, vem o 10. O 10 suporta o quê? 57 amperes. Se eu vim aqui, então, ó, condutor 10, calculo meu IZ, né, considerando uma temperatura de 35 graus, fator de 0,94, 53,58. O que aconteceu na minha equação agora? 34,09 minha corrente de projeto, botei um disjuntor de 40, meu condutor suporta 53,58. Show de bola. Vai chegar nos 40 por algum curto-circuito no meu chuveiro, vai desarmar meu disjuntor e não vai acontecer nada com o meu condutor, tá? Funcionamento 100%. Vim aqui para minha corrente, né? Meu crédito sobre corrente. Meu I2, né? 58 amperes, menor ou igual a 77,7. Show de bola, satisfeita a condição. Então, acho que esse aqui era o único que precisava fazer isso, né? Era o circuito 5. 5 e 6, né? São os dois chuveiros. Então, isso, 5 e 6, né? Esses eram os únicos dois. Ô, professor, Uhum. numa casa, tipo, isso ali é para um prédio, né? Mas numa casa normal, tem necessidade de botar um 10 amperes, fazer a geral com 10 e puxar para o chuveiro? Sendo Não, chuveiro com 7.500 watts? Não, isso aqui é para uma casa, né? Esse aí cálculo aqui é para uma casa. Poderia ser para um apartamento também, não tem problema. Mas é a mesma coisa. É o que tu até poderia colocar um disjuntor, né, menor, mas tu vai acabar tendo algum problema. Se tu botar um condutor menor ou colocar também um disjuntor ali, tu vai acabar tendo algum problema. Viu, professor? Uhum. Mas ali, considerando o fator de temperatura, vamos dizer, ali está a pé de 35 graus, né? Se for fazer só 30 graus ou 25, daí também já vai suportar, por exemplo, o cabo 6, né? Daí vai suportar. Eu acredito que daí sim. De 41, sim. Se é com 30 graus, o fator aqui dá 1, aqui vai 41, vai suportar. Mas aí eu te pergunto, 30 graus, beleza, agora hoje tá menos 2, né? Mas no verão, quanto é que dá em Itapiranga? Aqui fica perto dos 42, 43, aqui é perto do inferno. Né? Então, tem que considerar a pior estação. A pior estação é o verão, né? Janeiro, dezembro, né? Ali que o bicho pega é 40 graus, né? Isso aqui a gente está sendo generoso, 35 graus, né? Então, se você fazer um projeto hoje, o local aí, você tem que considerar no mínimo, olha, 40 para não 45, né? Então... Mas é 40 graus assim no ar livre, daí vai num foro de uma casa para ver quanto tá, por causa do telhado. No forro de uma casa bate 50 graus tranquilo no verão. Né? Aquela casa que só tem a telha, o brasilite em cima e não tem laje, não tem nada, bate 50 graus ali. Se o forro não tem muito espaço entre o forro, geralmente é baixo, né? E o telhado, bate 50 graus. Né? Só que daí tu não vai usar 100% o chuveiro, né? Daí tu não vai usar 100% chuveiro, né? Mas nunca se sabe, né? Tem pessoal que no verão gosta também de tomar banho quente. Difícil, né? Justamente por isso que acabam não acontecendo tantos acidentes, né? Que tu geralmente não vai usar o chuveiro no máximo e no verão, né? Mas tem que prever, né? Porque é só questão de você mudar ali, né? No termostato do chuveiro, tu mudar a temperatura, alguém muda lá, né? Não pode arriscar a ter problema, né? Então, hoje teria que usar aí para 45, 40, 45, no mínimo, né? Fazer um cálculo aí para a região. Mas é isso aí, pior situação sempre tem que ser considerada. Chuveiro hoje, assim, ó, 10 milímetros eu digo que pode colocar ali sem medo, tá? Menos de 10, 6 já é pouco, tá? O chuveiro que o cara compra hoje, 6 é muito pouco.
Tem risco aí. Não, tá certo. É que agora eu vou pegar férias, eu quero trocar toda a fiação da minha casa. Ó, Aí eu só. quero. É que, tipo assim, era uma casa, daí foi esticada no lado da casa da sogra, embaixo do porão mora minha mãe. Então tem que dimensionar, botar para cada casa um circuito, senão a hora vai pegar fogo na minha casa aqui, daí eu vou ficar É feio na madeira? foto. É, madeira. Ah, é bom, né? Ainda mais madeira. Madeira é um risco grande aí do condutor. Se ele Sim, fica daí eu vou ali pegar. encostando, né? Ele fica esquentando e É. encostando. Esse é o problema. Às vezes Não, nem pega por fogo, né? mais, Ele só aquece. por mais que foi, tipo, foi. Quando nós viemos para cá, foi revisar tudo a fiação, né? Só que tem que botar no mínimo uma geral de 10, senão não vai funcionar. É, não é só trocar o disjuntor, né? Tem que trocar um disjuntor que um condutor aceita, né? Esse que é o detalhe. Antigamente o pessoal tinha problema nas casas, ia lá o eletricista, pô, vamos trocar isso aqui, jogava um NEMA lá, aquele disjuntor preto lá, né? Colocava lá, nunca mais caiu o disjuntor. Então, Não, sim, é que eu tava falando com o Ricardo, quando eu pegar férias, eu e ele, tipo, ele vai me ajudar, porque uhum, daí eu popo na mão de obra, né? Daí eu quero fazer sim, tudo com padrão, tudo dimensionado, cada negocinho, com cada chave para uma coisa, né? Para não, mais tarde não ter problema, né? sim, não, é bom dividir, é bom colocar o centro de distribuição dentro da casa ali, colocar um circuito para iluminação para tomada, né? Dividir também, se tiver algum outro equipamento aí mais pesado, né? E um para o chuveiro. O chuveiro tem que ter um disjuntor só, que é fato que ele pode incomodar, né? Não dá para deixar junto com os outros circuitos. Não, é que igual tem outro negócio, tipo, tem uma mulher que trabalha na empresa lá. E aí nós estava comentando que toda hora comentou que toda hora cai a chave do chuveiro. Não pode ligar o chuveiro e um secador de cabelo que já cai a chave. Daí eu pedi para ela com que ela colocou, tipo, o chuveiro. Daí tá com fio paralelo. Daí tipo, eu tava comentando com ela, daí eu falei, mas por que tu não troca tudo? Na verdade, tu tem que trocar tudo a instalação. Porque, tipo, vem Sim, da não. caixinha, porque vem da caixinha entra para casa e pronto, não tem nada, tipo, distribuído. Daí eu falei, mas vou gastar o meu piso e o meu, e o meu décimo. Eu falei, é melhor tu gastar 1.000 ou 2.000, 1.000 ou 2.000 do que ficar sem casa, eu falei para ela. Sim. Brinca, mas acho que ó, o índice aí de acidente, de quando tem incêndio em casa, boa parte dele é por instalação elétrica, né? Quando tem fogo aí em casa, principalmente em madeira, é instalação elétrica, né? Só brinca aí, mas é perigoso mesmo. Claro que, tipo assim, né, gastar 2, 3 mil por enfiação elétrica, ainda mais o jeito que subiu tão absurdo os preços hoje em dia, dos condutores, né? Mas é Sim. melhor tu gastar um pouco mais agora e ficar tranquilo do que mais tarde tu querer economizar num lado e perder a casa toda, né? Pelo menos tu tem que ter a certeza que tu tem um disjuntor ali que ele deixa passar o máximo de corrente para que não tenha perigo de entrar em combustão no teu condutor, né? Se está caindo o disjuntor, não tem outro jeito. Tem que trocar o condutor, não tem como só trocar o disjuntor, né? Não, Ou exato, né? dividir o circuito, né? Daí, tipo, eu já quero fazer aqui em casa, fazer um padrão e colocar com DR junto, né? Sim, o Eu não DR é assim, show de bola. O DR não custa muito caro, Não, né? fazer eu colocar um DR geral, né? Daí Uhum. depois eu puxo. Pelo menos, né? Não vai ficar 100%, mas já uns 70, 80% já fica, né? Não, show de bola. Coloca um DR, ele não se incomoda mais, né? Ele já pega se tiver qualquer probleminha na instalação, às vezes está um condutor ali meio que entrando em curto, tu já descobre o DR. Sim, mas a minha intenção é puxar desde lá de, tipo, né, que sai lá da caixinha em cima, fiação 10 milímetros, a geral, daí puxa 10 Uhum. geral, 10 pro chuveiro, daí no mínimo 4 milímetros, o resto tudo
Já fazer uma coisa e garantir para não se incomodar mais, né? 4 milímetros, assim, a iluminação, se fizer só para iluminação, realmente não precisa, tá? A iluminação, ela ocupa pouca carga, ainda mais com lâmpada hoje, que é tudo LED, né? É bem baixinha a corrente. Mas chuveiro é o mais importante ali. Daí, se tiver máquina de lavar roupa, tiver mais alguma coisa ali, né, circuito da cozinha e coisa, daí é bom. Um 4 milímetros ali, tiver uma tomada, alguma coisa, né? Geladeira, gasta um pouco mais. Sim, é que hoje é tudo paralelo, né? Sim. Daí eu tenho que trocar todos esses negócios aqui. Isso aí, agora já vai certinho, né? Desenho lá. Não, sim, então, tem que tentar, porque quem tem casa tem que cuidar, né? Não, tá certo. Isso aí. Então, né, pessoal, a gente calculou aqui, voltando no exercício, achamos, né, todos os fatores que ele foi pedido aqui, né? Então, exercício 1 era essa etapa aqui. Né? Então, tá aqui no passo a passo, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, não quis perguntar aí, alguma coisa surgir depois, tá? Também pode vir me perguntar, que a gente troca uma ideia aí. Tá? Aqui, 40. Seguindo, exercício 2, calcular a demanda do quadro de cargas anterior, né? Então, ele quer a demanda desse circuito aqui, né? Desse centro de distribuição, que são 10 circuitos. Demanda, como é que eu calculava a demanda lá no meu... Aqui, né? Como é que eu calculava a demanda, né? Demanda, então, ele tinha uma sequência de letras, né? A mais B mais C, D, E, F e o G, né? Então, o A, iluminação e tomadas. O B era separado, né? B, então, era B1, B2, B3, B4, B5 e um B6, né? Então, era separado aí. E depois eu tinha C, D, E, F, G, né? Nem todos eu vou ter. Se eu não tenho, o que vai acontecer? É zero, tá? É somatório, então o que eu não tenho, não faço. Se a gente pegar nosso circuito aqui, nossa demanda, então, eu vou ter, então, iluminação e tomadas, a B, que são as cargas resistivas, ali, chuveiro, forno, torneira, né? E o C, que é os ar-condicionados, tá? D, E, F, G, não tenho, né? Aí vai ter os equipamentos, equipamento de raio-x, motor, né? Não tem nada disso. Como é que eu calculava a demanda? Primeiro, a carga de iluminação e tomadas, somo toda ela, né? Se eu voltar lá no minha aula 7 de novo, tem lá o exemplo da demanda. Né? Tá aqui, ó, o cálculo que eu passei para vocês. E aqui eu tinha um quadro, então, da questão, então, iluminação e tomadas, com o fator de demanda. O meu fator de demanda, nesse caso aqui, somando iluminação e tomadas, deu 5.600, né? Que era o quê? O circuito de iluminação e os 2 circuitos de tomadas. Depois geram outros circuitos, 5.600. Olhando na minha tabela aqui, ó, 5.600 vai se enquadrar nesse aqui, né? De 5.001 a 6.000 de iluminação e tomadas. Nesse caso, o fator de demanda vai ser 0,64, né? O que eu faço, então? Vou pegar meus 5.600, tá? Encontrei o fator de 0,64, então eu vou multiplicar. 5.600 por 0,64 deu 3.534 VA, né?
Então, essa aqui vai ser a minha demanda de iluminação e tomadas. Depois, a segunda parte era o quê? Equipamentos restritivos, né? Era no B1 que se encaixava. Era aqui, né? Chuveiro, torneira com potência superior a 1 kW, né? E depois tinha o B3, né? Forno, fogão e fritadeira com potência acima de 1. Daí se eu pegasse aqui, ó, B1 e B3, né? Chuveiro, torneira, forno, fogão, fritadeira elétrica. Tem número de aparelhos e o fator de demanda. Potência até 3,5, potência acima de 3,5. Se eu olhar no meu circuito aqui, o que acontece? Eu tenho 2 chuveiros, 7.500. Então, acima de 3,5. E aí eu tenho um forno, 1.500, uma torneira, 1.500. Então, potência abaixo de 3.500. O que eu vou ter que fazer? Primeiro, eu vou fazer a parte dos chuveiros. Então, 2 equipamentos acima de 3,5. Então, meus 2 chuveiros têm demanda de 0,65. Né? Vai estar aqui, então, 2 chuveiros, demanda 0,65. 2 vezes 7.500, né? 15.000 watts, vezes a minha demanda de 0,65. Demanda de chuveiros, 9.750 VA. Né? Agora um forno e uma torneira elétrica. Né? Então, abaixo de 3.500, 2 equipamentos, forno e torneira. Né? Fator de demanda, 7,5. Né? Se eu pegar o exercício aqui, um forno e uma torneira, somei os dois, 3.500, né? Aliás, torneira e forno é 3.000, né? Errei esse aqui, ó. Corrijam de vocês ali, ó. Mas acho que aqui tá certo, né? 1.500 vezes 0,75. Tá aqui, tá certo, tá? Esse 3.500 era 3.000 aqui, tá? Era somatório da torneira e do forno. Então, demanda 0,35. 1.500 mais 1.500, então, 3.000 vezes 0,75 dá o quê? 2.250 VA, né? Então, essa aqui é a minha demanda de equipamentos sensitivos. O total, então, no meu B, chuveiro mais as torneiras e forno, deu o 9.750 mais 2.250, 12.000 VA, correto? E por último, tem ar-condicionado. Quanto que eu considero ar-condicionado? Até 10 é 100%, tá? Por que é 100%? Porque ar-condicionado é uma coisa que, assim, eu tenho 3 quartos, ou tenho... A probabilidade que eu, no verão, vou ligar nos 3 quartos é muito grande, né? Tenho 2 quartos de ar-condicionado na sala. É muito provável que no verão tu pode ligar nos 2 quartos e na sala também, né? Então, ar-condicionado em residência pode considerar 100%. Vai ligar tudo ao mesmo tempo, tá? Dificilmente eu não vou botar ar-condicionado para local que eu não vou ligar, né? Não vou investir em algo que eu não vou usar. Então, o ar-condicionado era o quê? 1.200 cada um, tá? Eu vou somar os 3 e é 100%, então é 1, né? Vou multiplicar por 1, vai dar a mesma coisa, então 3 vezes 1.200, 3.600 VA de demanda de ar-condicionado, né? Meus 3 a ar. Então, a demanda total, iluminação e tomada, 3.534, mais 9.750 mais 2.250 de chuveiro e depois torneira e forno, e mais 3.600 de ar-condicionado. Demanda total, 19.184 VA. Tá? Com essa demanda aí, 19.000, o que tu vinha? Tu pegava a norma lá da Celesc, N321, vamos ver se ela está salva aqui. Não tá, mas a gente abre ela aqui. N321. Né? Aqui, ó. Se eu pegar a normativa aí da concessionária, né? Eu vim aqui, ó.
Tensão de fornecimento, né, nossa, e local é o quê? É 380, 220, né? Então, eu vou olhar para essa tabela aqui, página 41, tá? E aqui eu tenho o quê? Monofásico, 220 volts. Monofásico, 440, 220. Isso aqui é só para interior, pessoal, tá? Não tem isso na cidade. Tá? Na cidade ou é monofásico, ou é bifásico, ou é trifásico, tá? Monofásico 440, só rural, tá? Cidade não tem, urbano não tem esse monofásico 440, tá? Esse aqui é um transformador lá que ele recebe monofásico, sai 2 fases e um neutro, tá? Então, nesse caso aqui, ó, monofásico vai o quê? Até 15, tá? Então, nossa demanda é 19 mil e pouquinho, né? Até 15 é monofásico, então ela passou. Eu vou vir aqui para o bifásico, que é aqui, ó, B1 e B2, tá? Vai estar 15 a 20 e de 20 a 25, né? Como nossa demanda deu 19,184, eu vou vir aqui, ó, 15 a 20, e eu vou verificar qual o método de instalação. Então, primeira coisa é bifásico, tá? Então, o que tu vai receber na tua casa? 2 fases e um neutro, tá? Cada fase carregada com 220. Meus equipamentos são monofásicos. O que acontece? Eu vou dividir os circuitos da minha casa para que eles fiquem o mais iguais possível, tá? Então, se eu pegar esse circuito aqui, ó, eu vou colocar uma fase iluminação. Outra fase tomadas, uma forno. Meu chuveiro, por exemplo, é um em cada fase. Eu tenho fase A e fase B. Então, vou lá e vou botar uma fase A para um chuveiro, né? E a fase B para outro chuveiro, né? Por quê? Porque eu não vou sobrecarregar uma fase e deixar outra sem carga, senão eu vou acabar dando problema também. Eu vou sobrecarregar um condutor, né? Então, eu vou dividir meu circuito da maneira que ele fique mais igual possível, tá? Eu vou dividir minhas cargas aí, por exemplo, vou colocar a iluminação aqui no A. Vou colocar minha tomada aqui no B. Vou colocar essas tomadas aqui no circuito D também, tá? A B é os 2 fios, né, de fase. O meu forno eu vou jogar no A. Minha torneira eu vou jogar no B. Um ar eu vou jogar no A, o outro no B e outro no A, tá? Vai ficar mais ou menos parecido nas fases, né? Então, eu vou fazer esse balanço aí. E aqui também, ó, então é nesse método aqui, ó, ele vai me dizer aqui, ó, proteção geral, tá? Disjuntor IEC. 50 amperes. Então, vai ser lá um disjuntor bipolar, né? 2 vezes 50. Número de fases, 2 fases. Número de fios, 3, porque é fase, fase e neutro, né? Ramal de ligação, esse é o ramal lá multiplexado que vai vir para tua casa. 10 milímetros, tanto faz se for cobre ou alumínio, usualmente é cobre, tá? Aliás, é alumínio. Ramal, entradas e saída, né? 10. Contorno de aterramento, 10, cobre, tá? Eletroduto, né? Então, qual que vai ser o eletroduto? 1 polegada, se for subterrâneo, 1,5 polegadas. Então, todos os dados que tu precisa para fazer a instalação de entrada de energia da tua casa são esses aqui, tá? Fiz certinho, correto, como tem que ser, de acordo com esse cálculo que eu pedi lá, o pessoal vai lá fazer vistoria, vai ligar, tá? Se eu fizer errado, em desacordo com essa norma, o pessoal da vistoria vai dizer, ó, tá errado, mas que a gente não vai ligar até tu fazer certo, tá? Então, é isso que tu precisa olhar. Não tem que fazer cálculo nenhum aqui, é só olhar na tabela e adequar, então, teu padrão de energia a esse método aqui, que ficou o B1, né? Então, eu botei aqui, né? Método B1, disjuntor 2 vezes 50, 10 milímetros quadrados do condutor aí. De entrada, né? Então, esse foi o nosso cálculo de demanda aí. Circuito, questão 3. Questão 3 é difícil de uso coletivo, né? Bem tranquilo para calcular.
a gente já tinha feito aí nas nossas aulas passadas, já tínhamos feito os exercícios aí. Então, aqui, né, tinha um edifício, tinha 2 tipos de apartamento, com áreas diferentes, né? Elevador e bomba, tinha 2 motores, tinha carga de iluminação, carga de tomadas e uma loja, né, com carga de 25 kW também. E aí? Como é que ficou esse exercício aí, né? Demanda de edifício de uso coletivo, né? A gente pegar a nossa equação lá, demanda total. Vamos pegar a aula aqui. Está na aula 9, se eu não me engano, né? Aqui, né? Demanda de uso coletivo, então, demanda total é 1,2 fator multiplicado por D1, D2. Quem que é o D1? D1 é demanda dos apartamentos, né? E D2 é demanda do condomínio. Mais E e G, né? Quem que é o E, que é o G? Vou pegar aqui na minha fórmula. O E, demanda de cargas especiais, saunas, traz refrigeração, aquecimento, né? Não tinha. E o G, demanda de lojas e escritórios, né? Tudo referenciado a tabelas da norma NT 3. NT03. Vamos ver se está aqui a norma. Aqui, ó. Isso aqui é uma norma bem antiga, tá, pessoal? Vai ter revisão nessa norma aí em breve. Mas, por enquanto, a gente está se baseando nela. Nossa demanda aqui, ó, sectores, né? E as nossas tabelas vão estar aqui nos anexos, ó. Tabela 1 é para referência de equipamentos. Hoje tu olha aí no fabricante, né? Tu pega a internet e verifica a potência de qualquer equipamento. Tabela 2, demanda de iluminação e tomadas de corrente de alguns ambientes. Nesse caso, a gente vai ter uma loja, né? Então, se tu pegar aqui, ó, já vou adiantando, banco, loja semelhante, demanda 100%, né? E aí eu vou ter aparelhos de aquecimento. Tabela 4, né, fatores de ar-condicionado, então, ó, de 1 a 10, demanda 100% para ar-condicionado. Tabela 5, determinação da potência em função da quantidade de motores, então, nesse caso, eu vou ter 2 motores, né? Um motor de 10 CV, e também eu tenho 2 bombas, mas uma é reserva, então, só uma que eu utilizo 2 CV, também está aqui, né? Trifásico. Também tem tabela para monofásicos aqui, mas a gente não tem motor monofásico. Tabela 6, cálculo de demanda em função do apartamento e em função da área, né? Então, dependendo da área que eu tenho do apartamento, eu tenho uma demanda em kVA, então. Apartamento tem 60 metros quadrados. Fator de demanda 1,36. E tabela 7, fator de diversificação da carga em função do número de apartamentos, né? Tem 53 apartamentos, fator de diversificação 37,02, né? Então, vamos ver nosso exercício aqui, ó. Edifício, então, 22 apartamentos, 90 metros quadrados. 25 apartamentos, 70 metros quadrados, né? E aí eu vou ter o quê? Um elevador de 10 CV, 2 bombas, uma reserva, então eu vou utilizar uma só para o cálculo, iluminação e tomadas. Primeira coisa que eu tenho que fazer nesse exercício é o quê? Média ponderada das áreas do apartamento para saber qual o fator que eu vou utilizar. Se eu pegar aqui, então, 22 apartamentos vezes 90 metros quadrados, mais, ó, tá entre parênteses aqui, 25 apartamentos vezes 70 metros quadrados, né? Vou dividir pelo quê? Pelo número total de apartamentos. São 22 mais 25, correto? Eu tenho que fazer o cálculo aqui, somar com esse e dividir pelo somatório desse aqui, tá? Se tentar fazer direto, sem colocar os parênteses ali, vai dar errado.
Tá? A média desses apartamentos, então, deu 79,36. Tá? A média diária. Se eu vir na minha tabela, aqui, ó, na NT03, tabela 6, cálculo em função das áreas, não tem nenhuma para essa área quebrada, tem 9 ponto alguma coisa, né? Eu vou ter que pegar a próxima área, então. Eu vou pegar o número para a área de 80 metros quadrados. Meu fator aqui vai ser 1,76. Se olhar no meu exercício aqui, ó, meu fator em relação à área, 1,76. E agora, o meu fator de diversificação, em função do número de apartamentos, é quantos apartamentos? 22 mais 25. 22 mais 25 dá 47, né? Então, vou vir aqui e verificar 47. 47 apartamentos, fator 33,66. Então, tá aqui, ó. Fator de diversificação, 33,66. Multipliquei um pelo outro. Demanda dos apartamentos, 59,24 kVA. Tá? Até aqui, conseguiram fazer? Sim, sim, sim. Beleza. Então, vamos ver aqui. Parte 2 do cálculo aqui, né? B mais C mais... Então, B, iluminação. O que é a norma de iluminação aqui, ó? A gente pegar a nossa aula aqui, né? Demanda referente à iluminação, a área comum do condomínio, então, hall de entrada, corredores, né, escada. O que eu faço? 100% de demanda para os primeiros 10 e 25% para o restante, acima de 10. Utilizando o fator de 0,9, fator de potência. Eu vim aqui, então, né? Tinha 14. Os primeiros 10 é 100%. 100%, então, vai ser os 10. Né? Sobrou quanto? Sobrou 4. O restante, 25%. Então, vou multiplicar o 4 por 0,25. 4 vezes 0,25 dá 1 kW. Tá? Então, a minha demanda aqui, ó, vai dar o quê? 10 mais 1, 11. Né? E eu vou ter que dividir ainda pelo meu fator de potência 0,9. Tá? Então, no total, eu vou ter 12,22 kVA aí na questão de iluminação. Tá? Letra C, tomadas, né? Se eu pegar aqui, ó, na C, demanda referente às tomadas de corrente, tá? Então, 20% da carga total com fator de potência de 0,9. Eu pegando aqui, ó, então, eu tinha 8 kW de tomada, multipliquei por 20%, que é 0,2, deu 1,6. Dividi por 0,9, dá 1,78 kVA, tá? E por último aqui, ó, é os motores, né? Deixa eu pegar aqui. Vou pegar os motores aqui, ó. Não tenho quadro aqui. Vou pegar os motores. Motor, dimensão tomada. Aqui, ó. Fator de demanda de motores, né? Motores trifásicos. Então, o motor de 10 CV do meu exercício vai ter uma demanda de, né, uma unidade, 11,54. Tá? O motor 10 CV, 11,54. Né? E aqui, ó,
um motor de 2 CV, trifásico, motor de 2 CV, trifásico, dá 2,7, né? Então tá aqui, ó, 2,7. Somando os dois, eu vou ter 14,24 kVA, tá? E por último, eu vou ter o que ainda? Vou ter a demanda da loja. Como eu mostrei para vocês lá, loja é 100%. Tá? Loja. Aqui, ó, banco, loja semelhante, demanda, fator demanda 100%, então é 1, né? É total. Então, se é 25 kW, vai ser vezes 1, 25 kVA. Demanda total, então, 1,2 vezes, né? Demanda dos apartamentos mais área do condomínio, mais demanda da loja. Total, 129,976 kVA. Nesse caso aqui, eu vou ter que botar um transformador mínimo para atender, considerando que a gente tem transformador do quê? 75, 112,5 kVA e 150 kVA, tá? Então, o transformador mínimo para atender essa carga vai ter que ser 150 kVA. Beleza? Todo mundo conseguiu fazer isso aqui? Sim, né? Beleza, vamos para o próximo aqui, ó. O 4, o que que é? É um circuito, né? Dimensionamento pelo método dos lumens, tá? Então, luminotécnica, né? Fazer o dimensionamento aí de uma sala de reunião pelo método dos lumens, tá? Então, ele passou aqui comprimento, largura, altura, né? Altura da mesa da reunião, que é o que é o meu plano de trabalho, que eu não vou trabalhar no chão, né? Minha lâmpada está lá no teto, mas eu vou trabalhar em uma certa altura. Nesse caso, 0,35. Característica, teto claro, parede clara, piso escuro, 752. Tá? Carga de iluminação do ambiente, normal. Passei para você utilizar essa luminária aqui, ó, 2 vezes 32, com fluxo luminoso luminária, 2.650 lumens, tá? O professor questionou lá do exercício que a gente tinha feito, que era 3.400 lá, né? Mas eu passei para vocês para utilizar o 2.650, tá? Que é o que eu passei aqui para vocês. Luminotécnica. Como é que eu faço luminotécnica? Primeira coisa na luminotécnica, deixa eu pegar o set aqui, ó. É olhar na minha tabela, na minha norma 8995, qual que é o mínimo que eu preciso de lux aí para o meu ambiente. Nesse caso, se a gente pegar aqui, ó, sala de reunião, é 500, tá? Então, o mínimo que eu preciso ter iluminação é 500 lux no ambiente. Então, já pode anotar. Esse com a barrinha em cima aqui, ó, vai ser no mínimo 500. Tá? E aí eu vou ter que achar o quê? Meu coeficiente de utilização, tá? Como é que eu acho meu coeficiente de utilização? Eu calculo algo que se chama índice local, tá? Que é K. Então, o índice local K é igual ao quê? A C vezes L. O que eu sei que é o L? Comprimento vezes largura, dividido pelo quê? Altura útil, tá? E aí que entra a questão. Eu passei 3 metros para vocês, mas plano de trabalho é 0,75. Ou seja, a altura útil desse ambiente vai ser da luminária até a mesa ali. Então, vai ser 2,25 metros. Vezes comprimento mais largura, tá? Nesse caso aqui, ó, eu coloquei as medidas aqui, então, 12, né? 6 dividido por 2,25 vezes 12 mais 6. Fiz todo o meu cálculo aqui, dá 1,78. Tá? Então, eu achei 1,78. O que eu faço com esse número aqui? Eu vou vir aqui na minha tabela ó, de coeficiente de utilização,
Vou achar aqui. Essa tabelinha aqui, ó. O que eu passei para vocês? No exercício. 752, né? Teto claro, parede clara, piso escuro. 7, tá? Se vocês têm no meio aqui é porque os três, tá? 7, 5, 2, tá? Então vai se enquadrar nessa faixa aqui. Eu achei quanto no meu número aqui, ó? 1,78, né? Eu tenho que pegar qual? O próximo da tabela. O próximo, 1, o próximo é 2, tá? Nessa faixa aqui, ó, 752, é o 0,95. Então, meu coeficiente de utilização ou fator de utilização, vocês viram falar essas duas palavras, é a mesma coisa, tá? CU ou FU, é 0,95, tá? 0,95 é o meu fator de utilização, tá? E daí eu vou ter o quê? O fator do ambiente, ele é sujo, ele é limpo ou ele é normal? No caso, você que é normal. Então, o fator de manutenção é 0,67, tá? Então, tá aqui, ó, fator 0,67. Com isso em mãos, né, e o mínimo de lux que eu tenho que ter na sala de reunião, que é 500, eu pego uma equação, então, meus lux, o mínimo, vezes o comprimento, vezes largura, dividido por coeficiente de utilização, vezes fator de manutenção. Peguei todos esses caras aqui, ó, de novo, primeiro tem que fazer o que está em cima e o que está embaixo, e daí fazer a divisão. Deu 56.559,3 lumens, tá? Isso é tudo que eu preciso de lumens para ter a minha iluminação. Considerando que a minha lâmpada, ela oferece esse modelo aqui, 2.650 por luminária, né? Eu vou fazer o quê? Vou pegar a quantidade de lumens que eu tenho aqui e dividir, né, pelo total de lumens de cada luminária. E aí eu vou ter um total de 21,34 luminárias. Existem 21,34 luminárias? Não. Né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho aqui pegar um número acima desse. O cálculo técnico eu faço para ter uma base. Tá? Então eu sei que o mínimo que eu preciso ter é 21,34. Se eu colocar mais luminárias, não tem problema, que eu não posso colocar menos, que eu vou estar descumprindo a norma. Tá? Então é o seguinte, se eu pegar minha sala aqui, ó, tem 12 por 6, né? Então eu vou tentar distribuir. Para mim, eu achei a melhor distribuição, no mínimo 21,34. Eu achei o quê? 6 fileiras por 4 colunas, tá? Então 6 vezes 4 dá 24 luminárias. Eu achei esse aqui um fator melhor no meu cálculo, tá? Se tu achou uma concepção para 22, para 26, 21, então acima de 22 luminárias. Para achar a distância entre cada uma, bom, se são 4 luminárias aqui, eu tenho 6 metros, 6 dividido por 4 dá 1,5, né? Então, entre um meio e outra luminária, eu tenho 1,5. Do meio da luminária até o canto da parede, é metade desse 1,5, então 0,75, né? E a mesma coisa a coluna. Se eu tenho 12 metros e 6 lâmpadas, tenho 12 por 6, eu dá 2 metros entre o meio luminária e o meio da outra. Agora, do meio de uma luminária até o canto da parede, é metade disso aqui. Então, é 1 metro. Tá? Só isso. Esse é o nosso cálculo luminotécnico. Beleza? Preciso fazer tudo isso aqui na mão, tá? Próximo exercício aqui, ó, que a gente tinha, era o exercício 5, né? E aí tu tinha essa planta aqui, tinha que fazer o dimensionamento. Cada um fez o seu jeito, tá? O pessoal me mandou ali, tirou algumas dúvidas. Quem tem mais alguma coisa, pode mandar no pessoal ali, tá? Eu não tenho como corrigir isso aqui, porque cada um fez o seu projeto. Mas, basicamente, né, é o mesmo, né, do 1 e do 2, colocou a demanda, né?
E só tinha que colocar os condutores, né? Se alguém tiver alguma dúvida ainda que vai fase, neutro, terra, né? Retorno, pode me mandar depois ali que a gente faz a análise, né? E eu tiro as dúvidas ali. Preciso fazer todos esses cálculos na mão, tá? Se a gente pegar o 6 aqui, ó, e o 7, eu passei resolvido para vocês também, tá? O 6 e o 7 está aqui na folha, mas são iguais que a gente fez aqui, tá? Tem o passo a passo ali. O que acontece? Tem programa que faz isso, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Cálculo luminotécnico, tá? Cálculo luminotécnico. Tem programa que faz isso, tá? Vamos pegar aqui, ó. Aqui, ó, o próprio site aqui, ó, tem um esqueminha, tá? Se tu pegar aí, tu acha na internet. E tem software que também faz esse cálculo, tá? Vamos colocar aqui, ó, software, Softlooks, tá? Ó, se tu botar no celular, tu consegue, inclusive, alguns aplicativos. Vamos aqui. Tá? Tem vários softwares que vão fazer. O Dialux é o mais famoso, tá? Aqui, ó. Dialux. Já trabalhei com ele. Eu não faço basicamente mais cálculo no técnico no meu dia a dia, tá? Mas eu sei que esse aqui a gente utilizava. Eu não sei se eu tenho para a versão do meu computador aqui, tá? Acho que é só para o Windows. Ó, aqui tem para tablet e Android, tá? Deve ter. Mas tu consegue baixar ele. Tem a versão de teste e tudo mais, né? Vamos ver aqui. Download. Olha, de graça, tá? Então não paga nada. Última versão tá aqui. E é para... Vamos ver se ele diz aqui para qual sistema operacional. Não diz aqui. Mas eu acredito que seja o Windows, tá? Precisa funcionar aí. E deve ter os aplicativos aí para outros, tá? Qual que é o Dialux? Para que ele serve, tá? Se a gente pegar aí. Ele faz, além do cálculo meu técnico, ele faz o dimensionamento e faz a renderização em 3D, tá? Então, se a gente pegar aí e for brincar aí com esse software, tá? Fica aí de dica para vocês aí, para você descobrir, tá? Vamos pegar aqui, ó, Dialux. Ó, o pessoal trabalhando aqui, ó. Tu consegue fazer assim, ó, basicamente tudo com esse software aí. Em qualquer planta, tá? Tu consegue fazer externo, interno, consegue fazer qualquer local aí. E o interessante desse software é que tu consegue baixar os catálogos das luminárias nele também, tá? Então, tu baixa o tipo de luminária que tu vai utilizar, os próprios fabricantes já fazem os modelinhos lá, e aí tu consegue baixar direto o tipo de luminária que tu vai utilizar. É um pouco complexo no início, mas depois tu se acostuma, tá? Além desse aí, tem outros softwares também, né? Tem uma variedade no mercado de software, né? Deixa eu passar para vocês aqui. Só o link aí, quem quiser dar uma olhada, né? Vamos ver aqui. Aqui, ó.
passar o link ali para vocês depois dar uma olhada. Além, né, tem outros aí, tem Relux, AG32, mas aí é um pouco mais arquitetura, tá? Mas o Dialux é bem bom aí para nós aí. Então fica de dica aí para vocês, se vocês quiserem trabalhar com isso, usem software, tá? Vai facilitar a vida de vocês. E fica melhor o teu projeto. Consegue mostrar até para o cliente lá, ó, vai ficar assim a tua iluminação. Agora aqui, ó, dimensionamento. Elétrico, soft. Também para fazer dimensionamento elétrico, tá? Tu consegue fazer teu projeto. Tá? Não vou passar para vocês um específico aqui, porque eu não cheguei a utilizar, tá? Sou um pouco mais velho aí, eu quando fazia cálculo nesses prédios, essas coisas que eu não faço há muito tempo, mas quando eu fazia na mão porque não tinha ainda, eu estava começando, tá? Eu usava AutoCAD. Ia lá, usava AutoCAD e fazia na mão, tá? Mas eu sei que hoje quem faz com software, tá? Passa lá as medidas, o software calcula e depois tu só vai lá e dá uma olhada e corrige, porque não é 100%, né? Mas o software faz toda a passagem dos eletrodutos, passa cabo, dimensiona, tá? Tu bota as cargas e ele faz. Então fica aí de tema, né? Se você quiser dar uma olhada depois e tirar dúvida. Daí fica aí para a posteridade vocês trabalhar com isso. A gente não vai ter tempo de trabalhar com software aqui, tá? Mas fica de dica, tá? Desses exercícios aqui, pessoal, alguma dúvida? Não, não. Então, assim, ó, é o seguinte, vocês tendo dúvida, me perguntem, tá? Vocês me questionem, vou estar presente aí hoje, nos outros dias eu também estou aqui, tá? A gente não tem aula marcada, mas vocês podem me mandar ali que quando eu consigo responder, eu respondo, tá? Quem tem dúvida de alguma coisa, eu sempre tento responder. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. A nossa avaliação, tá? Não vai ter como ser presencial, infelizmente, tá? Queria passar aí para vocês, né? Mas, infelizmente, você tem que fazer ela online. Eu postei ela ontem, já. O pessoal aí tá aqui, ó. Vem aqui em atividades, né? E tá aqui, avaliação final, última atividade. Atribuído para todo mundo. Vem aqui. Tá? Qual que é a ideia? Instruções, tá? Fazer o download, né, desse arquivo e resolver as questões a próprio punho. O que é próprio punho? Escrever, né? Então, tu faz, tu baixa a avaliação. Se quiser imprimir para ficar melhor, não tem problema. E vai resolver passo a passo, tá? Pega a folha de caderno, como tu fosse fazer a prova, vai escrever na folha de caderno, passo a passo das questões. Terminando, tu pode me enviar, pode ser aqui, tá? Tem o link de enviar atividade ali. E se ficar mais fácil, pega teu celular, mas tenta tirar uma foto da folha inteira e com um nítido, né? E me envia também ali questão 1, 2, né? Tenta não juntar muito. Me envia as fotos da tua prova para o meu WhatsApp, tá? Daí me envia todas as fotos de uma vez, tá? Não faz um exercício e me envia outro. Quando tu terminar tudo,
tu pega, me envia, tá? Pode ser aqui, pode ser no WhatsApp, e um dos dois, né? Não os dois. E manda o nome, tá? Aluno tal, nome completo, tá? Prova final. Daí tu me envia. O que é a prova final, tá? Aqui. É a prova que normalmente o pessoal faz em sala de aula, mas vocês vão fazer em casa, vão ter um tempo a mais. Eu passei para vocês me entregar ela até dia 13 de agosto, às 23h59, tá aqui, tá? Então, é até dia 13 de agosto, é terça-feira que vem, tá? Que seria a nossa última aula. Então, vocês vão ter de tempo, vocês têm as aulas, né? Ainda. Tem segunda e tem terça, né? E vocês vão poder me entregar ela, tá? Então, vocês vão ter tempo da aula para fazer a avaliação. Então, não precisa fazer fora do horário, tá? Se quiser entregar antes, pode entregar, não tem problema. Mas tem que entregar até terça, né? Aí às 10h30 da noite, que seria nosso último horário. Tá? Como eu disse, então tu vai pegar o caderno, né? Vai botar lá questão 1, né? E vai responder. Questão 2, e vai responder. E depois vai tirar foto e vai me enviar e escrever qual é o teu nome, tá? Ô, professor, Opa. tem que não precisa escrever a questão toda ela ou só a resposta? Só a resposta, não precisa escrever o que está na prova. E que nem lá do projeto lá para achar os 5 erros também não precisa desenhar, né? Só mandar os 5 erros. Só mandar escrito os 5 erros. Já vou falar deles. Tá? Questões, né? Então, assim, ó, vai ter questão de marcar, tá? Então, a questão 1, tá? Qual dessas 5 alternativas que para você tá? É IB, IN, Z, é IZ, IN, B, é IN, Z e B, tá? Então, tu vai ler a questão e vai responder qual dessas aqui é. Então, tu escreve, tá? Qual dessas aqui que é, tá? A correta. A 2, mesma coisa, tá? Vai instalar no teu caderno, tá? E aqui você pode copiar essa parte aqui no teu caderno, se tu não for imprimir a prova. Se tu consegue imprimir, pode imprimir e responder aqui mesmo, tá? Daí tirar uma foto disso aqui, né, que tu riscou. Se não, você copia essas 5 partezinhas aqui e escreve qual que é a certa, tá? Essa aqui é a mesma coisa, tá? Você tem 3 alternativas e você escreve a 1 e a 2 está correta, 3 e a 4 está correta, tá? Se você imprimiu a prova, tá? Vocês conseguirem imprimir, melhor, né? Daí vocês pegam e riscam aí, né? Fica mais fácil. Mas se não, tem problema também. Também aceito se só escrever no caderno. 3 também é de marcar, né? Então, aqui é 3, também tem as 5 alternativas. Né? A 4 é de marcar, mas, né? Eu quero que você me mostre os cálculos, como é que tu vai... Qual tu é? A, B, C, D, E. Ah, é a C. Não, beleza. Mas e cadê o cálculo? Né? Então, eu quero que você me mostre o cálculo. Então, essa aqui, mesmo que tu marque, tem que apresentar o cálculo. Tá? Como é que tu chegou na resposta. A 5 é de marcar também, tá? Então, A, B, C, D, E. Qual que está correta, qual que não está. Né? A 6. A 6, se tu não conseguir imprimir, daí tem que desenhar, mas é pouca coisa, tá, pessoal? É só um quadrinho aqui e fazer a passagem dos eletrodutos, tá? E botar os condutores. Aqui vai fase, aqui vai neutro, aqui vai retorno, vai fase. Então, tu tem o centro de distribuição, né? Tem as tomadas, tem as lâmpadas aqui, só fazer os desenhos. A gente já fez exercício similar em aula, né? Passar os condutores, os eletrodutos, dimensionar os eletrodutos, né? E esses são os condutores mínimas, tá? O mínimo para iluminação, o mínimo para tomadas. Né? Questão fácil, né, pessoal? Já botei aqui a tabela dos eletrodutos, tá? Para fazer a prova, tu nem precisa entrar nas aulas, tá? Tá tudo que tu precisa de tabela e coisa eu coloquei já aqui. Então, para essa questão aqui, ó, precisa dimensionar eletroduto, já botei a tabela aqui. A 7, 5 erros. Vai pegar, vai escrever 5 erros, né? Barbado.
A 8, né? A 8 é aquele esquema, tá? É o mínimo de tomadas e o mínimo de iluminação, né? Apresentar os cálculos. Qual que é os cálculos? A área em metros quadrados, então você tem as áreas aqui, e o perímetro, né? Que é a soma de todas as áreas. Então, vai calcular a iluminação e vai calcular o mínimo de tomadas. Então, o mínimo de carga de iluminação. Então, eu vou botar lá, ó, suíte, mínimo de carga de iluminação, tanto. Mínimo de carga, mínimo número de tomadas, tanto, tá? Banheiro da suíte, mínimo carga de tomadas, mínimo iluminação. Então, vai fazer para cada cômodo, né? E a regra, eu já coloquei aqui, ó, tá? A área menor que inferior a 6 metros quadrados, carga mínima 100 VA. Área maior, primeiros 6 metros quadrados, 100 VA. Cada 4 inteiro, 60 VA, tá? Então, eu botei toda a regra aqui para vocês também, tá? Não precisa nem sair da prova para buscar a resposta. A 9, dei um quadro aqui para vocês, 8 circuitos, tá? Tensões, potência. Apresentar o cálculo, tá? Anda tranquilo, né, pessoal? Então, não tem erro mais, né? Demanda total igual a A mais B mais C mais D mais E mais F mais G, né? Mas aqui, ó, vai dar o quê? Tem o quê? Iluminação, tomada de uso geral, chuveiro, máquina e forno, tá? Então, bem tranquilo para vocês calcular aqui também. Só a demanda, tá? E aqui eu botei todas as fórmulas que vocês vão precisar, tá? Tá aqui a demanda. Aqui tá as tabelas, ó, para utilizar nas demandas. Tá tudo aqui, tá, pessoal? Não tem nada faltando. E como eu disse, se tu conseguir salvar e imprimir, tá? Posso até ver se tem alguém no Senai, alguma coisa, precisa ir lá imprimir. Conseguir imprimir e responder, tá bom, tá? Não tenho como imprimir, não consigo. Aí, se tu faz à mão também não tem problema nenhum, tá? Tá aceito. Por exemplo, a única coisa que você tem que escrever mesmo, desenhar, vai ser essa planta aqui, se tu não for imprimir, tá? Que é rapidinho, né? O resto não precisa desenhar nada, né? Isso aqui é só indicar os 5 erros. Aqui é só indicar o cômodo, né? E a quantidade mínima de tomadas. E o resto é cálculo, né, pessoal? Então, pode escrever no caderno, bem tranquilo. Alguma dúvida em relação à prova? Tá? Então, tá assim, ó, a prova de vocês têm, então, a partir de hoje, né? Até a terça, às 10h30, para me entregar ela, tá? Para me devolver. Então, faço com calma, tá? Se tiver dúvida, me pergunte. Né? Meu professor, Hã? ali tem uma questão que fala de negócio de CV e coisa errada. Aqueles 110 CV daquele motor tem que transformar em watts, né? Isso. Se der CV, cada CV tem 736 watts. Tá, muito obrigado. Uhum. Eu tava dando uma olhada antes mesmo ali nessa questão ali, e daí tem que fazer o cálculo lá, e lá diz tanto CV, né? Aí tem que transformar essa quantidade de CV em watts. Isso. Cada CV tem 736 watts. Tá, obrigado. Né? Então, façam a prova, tá? Tem tempo tranquilo para vocês fazer, para vocês me devolver ela. Se tiver dúvida alguma coisa, vocês me perguntam, tá? E quando enviar ela, pega e faz, junta as questões, né? Tenta fazer organizado ali, tira a foto, me manda e manda o nome completo, tá? Professor, prova final tal, nome tal, tá? João da Silva Siqueira. Vai lá, escreve tudo o nome e me manda, que aí eu vou conseguir anotar aqui e verificar qual que é a prova de cada um. E aí eu já posto a nota aí depois de terça-feira, tá? Deixa eu só, eu gravei essa parte aqui da aula, eu vou pausar aqui e deixo para vocês qualquer coisa se precisar de novo, tá?